A Lua, nossa pequena companheira, nossa única amiga no espaço grande, escuro e frio. Não é de se surpreender que quaisquer eventos relacionados a ela, como eclipses solares ou lunares, nos deixem animados. Mas que tal a Lua Negra? A Lua Azul? A Superlua? Você já ouviu falar desses eventos? Bom, deixe-me falar sobre eles e como se pode observá-los. Preparem seus calendários. A distância entre a Terra e a Lua é de 384.400 quilômetros. Eu medi. Não parece tão longe, né? Mas confie em mim, a maioria das pessoas subestima muito essa distância. Você sabia que todos os planetas do Sistema Solar, incluindo Júpiter e Saturno, se encaixariam entre a Lua e nós? Eu mesmo não consigo acreditar. A Lua tem acoplamento de maré com a Terra. É por isso que está sempre com o mesmo lado virado para nós. Existem algumas fases em um ciclo lunar. A Lua Nova é a primeira fase. O Sol ilumina o lado invisível do nosso satélite. Então, não podemos ver a Lua. É quase invisível no céu. A Lua crescente é o crescimento gradual da parte iluminada. A Lua cheia é a fase durante a qual o Sol ilumina completamente o lado visível. A Lua minguante é um declínio gradual da parte iluminada. E, por fim, outra Lua Nova. E todo o ciclo começa de novo. Um ciclo lunar tem 29 dias e meio. Então leva cerca de um mês se não estivermos falando de fevereiro. Mas por que estou falando tudo isso? Assim você pode entender melhor a Lua Negra, um evento astronômico raro que acontece uma vez a cada 29 meses, ou 2 anos e meio. Este termo não existe na astronomia, pois foi dado por astrólogos. Não é oficial e tem vários significados. Lua Negra pode significar a segunda lua nova em um mês. Normalmente, há apenas uma lua nova por mês, então ter duas é um fenômeno raro. Isso é causado por uma ligeira discrepância entre o ciclo lunar e o anual da Terra, algo como anos bissextos. A Lua Negra também pode significar outra coisa. Por exemplo, geralmente, há apenas 3 luas novas para uma estação. Basicamente, uma nova lua a cada 30 dias. No entanto, se houver 4, Lua Negra significa a terceira. Há também alguns significados menos populares. Por exemplo, é o que as pessoas chamam de fevereiro sem lua nova ou cheia. Isso acontece mais ou menos uma vez a cada 19 anos. Mas o que há de tão especial nisso? O satélite está totalmente escondido no céu durante uma lua nova normal. Mas durante uma lua negra, você poderá ver sua silhueta escura. É preciso escolher um bom lugar sem as luzes da cidade. Se você mora em uma cidade grande, dificilmente poderá vê-la sem um telescópio. Além disso, como o céu fica preto durante esse fenômeno, você poderá ver diferentes constelações que estavam escondidas antes, assim como Júpiter e Vênus. A última vez que isso aconteceu foi em 30 de abril de 2022. O fenômeno pode ser observado na maior parte dos Estados Unidos, exceto nas áreas do Pacífico, Alasca ou Havaí. Aloha! Sim, infelizmente, se esta é a primeira vez que você ouve falar sobre a Lua Negra, você já perdeu. Agora terá que esperar mais 2 anos e meio. A próxima Lua Negra acontecerá em setembro de 2024, por definição padrão, e em 19 de maio de 2023, por definição sazonal. Mas não se preocupe, você sempre pode ver outro evento astronômico. Era uma vez uma lua azul. Não estou tirando sarro da sua cara. Estou falando sério. Você ainda pode ver a lua azul. Bom, não literalmente, é claro. A lua não vai ficar azul. Isso é exatamente o que os astrólogos chamam de segunda lua cheia em um mês. As luas negra e azul são semelhantes por definição, mas na verdade elas são o oposto uma da outra. Se a lua negra é uma segunda lua nova rara em um mês, a lua azul é uma rara segunda lua cheia. Ambas também acontecem a cada 29 meses. Não é tão raro assim, certo? Meio irônico que esse evento tenha sido chamado de Lua Azul. O folclorista Philip Hitchcock assumiu que o significado do calendário do termo Blue Moon, ou Lua Azul, foi inventado pela primeira vez pelo Almanaque dos Agricultores do Maine em 1937. Outro evento astronômico interessante é chamado de Superlua. Estoque telescópios e procure algumas colinas, porque você verá uma lua excepcionalmente brilhante e grande, como aqui só vemos nos filmes. O que exatamente significa uma superlua? Veja, a Lua não gira em torno da Terra em uma órbita circular. Sua órbita é elíptica, e o lugar onde fica mais próximo da Terra é chamado de perigeu. Uma superlua é um fenômeno que ocorre quando a lua cheia coincide com o perigeu. Por causa disso, nos parece especialmente grande e brilhante. Parece 14% maior em diâmetro e 30% mais brilhante do que o normal. Por sinal, esse fenômeno é muitas vezes confundido com a chamada ilusão lunar. Durante a ilusão lunar, a Lua está abaixo do horizonte e, visualmente, parece maior em tamanho. Das 12 ou 13 luas cheias em um ano, 3 ou 4 são superluas.
mas a maioria delas não é muito significativa. Você provavelmente não verá nenhuma diferença. As mais interessantes são as raras e grandes superluas. Durante elas, a Lua realmente se torna grande. A última grande superlua ocorreu em 2016. Infelizmente, superluas em larga escala são raras e ocorrem cerca de uma vez a cada 18 anos. A próxima acontecerá apenas em 2034, mas podemos observar superluas menores, com bastante frequência. Em 2022, elas ocorreram nos dias 14 de junho e 16 de julho. Há também um fenômeno oposto chamado microlua. Você provavelmente já adivinhou o que isso significa. Ele acontece quando a lua cheia está em seu ponto mais distante da Terra. Este ponto é chamado de apogeu. Ocorreu uma microlua em 2022, no dia 29 de junho. Em 2023, poderemos observá-la em 7 de janeiro, 5 de fevereiro e 16 de agosto. Claro, você não precisa acompanhar cada um desses eventos. A maioria das pessoas está mais interessada em eclipses lunares e solares. Por sinal, você é uma das pessoas que confundem esses dois eventos um com o outro? Vamos fazer um teste. Pare o vídeo. Descreva o que cada um desses eclipses significa. Vamos comparar a sua resposta com a definição correta. Você voltou? Ok. Então, um eclipse solar é um fenômeno em que a Lua cobre total ou parcialmente o Sol. Esse fenômeno só é possível durante a Lua nova, quando a Lua em si não é visível. Muitas pessoas acreditam que este evento é incrivelmente raro, mas isso não é bem verdade. O eclipse lunar é um fenômeno no qual a Lua está total ou parcialmente na sombra projetada pela Terra. O eclipse lunar só pode acontecer durante a Lua cheia, quando a proximidade da Lua estiver com o nó de sua órbita. Se você respondeu certo, muito bem. Se não, não se preocupe. Muitas pessoas os confundem. Em 2022, um eclipse solar parcial ocorrerá em 25 de outubro. Será visível na Europa, no sul e no oeste da Ásia, no norte e leste da África e no Atlântico. Como mencionei, um eclipse solar total não é tão raro quanto muitas pessoas pensam, mas o problema é que nem sempre é visível de qualquer parte do planeta. Então, se quiser ver este evento, certifique-se de procurar o calendário deles e ver de quais partes da Terra poderão ser observados. E não se esqueça dos óculos especiais. Por outro lado, eclipses lunares ocorrem com muito mais frequência. Eclipses lunares parciais acontecem quase todos os meses, mas o eclipse lunar total em 2022 ocorrerá na noite entre 7 e 8 de novembro. Você poderá vê-lo em quase todas as partes do mundo, exceto na África. Ouvi dizer que as zebras não estão felizes com isso. A Lua é um satélite incrível. Você pode pensar que tanto faz, é apenas uma pequena rocha, mas na realidade são tantos os eventos interessantes relacionados a ela. Que eventos lunares raros você viu ou quer ver na vida? Você já observou algum evento astronômico raro e interessante? Não deixe de compartilhar com a gente nos comentários. A Lua está enferrujando, e é provável que isso esteja acontecendo por causa da Terra. Você poderia dizer que, como elas estão a mais de 370 mil quilômetros de distância, dificilmente podem influenciar diretamente uma outra dessa forma. Mas elas realmente têm uma conexão especial. A Lua também afeta nosso planeta natal, e você pode ver isso ao observar as marés oceânicas. À medida que a Terra gira, a força gravitacional da Lua puxa a água para o lado mais próximo da Terra. Isso cria uma protuberância. Ao mesmo tempo, outra protuberância se forma no lado oposto porque nosso planeta gira. Isso causa uma força centrífuga. E então, o planeta continua a girar sob essas protuberâncias, razão pela qual temos duas marés baixas e duas marés altas todos os dias. Além disso, a Lua oscila de vez em quando, inclina-se mais ou menos e causa mudanças nas marés oceânicas. E, em contrapartida, a atmosfera da Terra está enferrujando nosso satélite. Ferrugem é aquela substância avermelhada que você vê em portões ou pregos velhos. Ah, e você conhece os penhascos Vermilion e o Grand Canyon? Eles também têm essa cor vermelha específica, graças ao ferro enferrujado nas rochas. Ele se forma quando o ferro reage com oxigênio e água. A ferrugem é comum até mesmo em Marte. A cor característica do planeta vem da ferrugem, que está lá há muito tempo. Foi assim que o planeta vermelho ganhou seu apelido em primeiro lugar. Normalmente, não se diria que a Lua é um lugar que enferruja tão facilmente, pois é seca e não tem uma atmosfera. Mas uma espaçonave estudou a Lua em 2008 e detectou espectros, comprimentos de onda da luz, que refletiam em diferentes superfícies da Lua. Por isso, ela pôde analisar melhor a superfície lunar. Os dados que ela trouxe mostraram que os polos lunares tinham composições diferentes das do restante da Lua. Eles tinham rochas que continham muita hematita,
Esse é um tipo específico de óxido de ferro, ou simplesmente ferrugem. Ninguém esperava isso porque não deveria haver tanta ferrugem na Lua, considerando as condições de lá. Mas sabemos que há um pouco de água na superfície do nosso satélite. É por isso que surgiram algumas novas teorias sobre diferentes minerais que a Lua poderia estar escondendo. É possível que eles tenham se formado porque a água reagiu com as rochas. Para que o ferro adquira essa tonalidade enferrujada, ele precisa de algo que chamamos de oxidante. Essa é uma molécula que remove os elétrons de materiais como o ferro, como o oxigênio. Mas o vento solar continua atingindo a Lua o tempo todo e traz consigo o hidrogênio. E o hidrogênio tem um efeito oposto. Ele fornece elétrons a outras moléculas. A Terra tem seu escudo contra o vento solar, é o nosso campo magnético, mas a Lua não tem essa proteção e, por isso, a ferrugem não deveria se formar em sua superfície. Mas esse processo ainda acontece e pode ser culpa da Terra. A Lua em si não tem uma atmosfera que possa fornecer oxigênio suficiente para o ferro enferrujar. Mas, aparentemente, nosso planeta é generoso o suficiente para doar parte de sua própria atmosfera. O oxigênio da nossa atmosfera percorre todo o caminho até a Lua, seguindo algo chamado magnetotail. Trata-se de uma longa extensão do campo magnético da Terra, que pode alcançar o lado mais próximo da Lua. É exatamente aí que a maior parte da hematita foi encontrada. E durante a lua cheia, o magnetotail bloqueia 99% do vento solar, que normalmente influenciaria mais a Lua. É como se houvesse uma cortina temporária sobre sua superfície, o que dá tempo suficiente para a formação da ferrugem. Mas ainda há uma coisa importante necessária para o aparecimento da ferrugem: a água. Não é fácil encontrar a água se você decidir fazer uma caminhada pela Lua. A maior parte dela está congelada e escondida em áreas que sempre permanecem em sombras frias. Esses pontos estão muito distantes de onde a maior parte da hematita foi descoberta, por isso é difícil dizer como a água chegou lá. Mas há uma ideia interessante. Todas essas partículas de poeira que atingem a Lua podem estar liberando moléculas livres de água que estão presas na camada superficial do satélite. É assim que a água acaba se misturando com o ferro. Não sabemos exatamente em que consistem essas partículas de poeira. Elas podem estar carregando um pouco de água também. Quando atingem a superfície lunar, isso pode gerar calor, o que aumenta o processo de oxidação, formando mais ferrugem. Portanto, nosso planeta faz certas coisas que alteram a Lua, mas os humanos fazem o mesmo. Uma sonda que aterrissou na superfície lunar em 1949 foi o primeiro objeto feito pelo homem a tocar a Lua. Foi também nessa época que começamos a alterar a Lua de maneiras imprevisíveis. Os cientistas chamam isso de antropoceno lunar. É como uma analogia com o antropoceno da Terra, um período em que a atividade humana causou um grande impacto no planeta. Não é como se pudéssemos escolher um determinado ponto de partida quando essa atividade começou. Mas agora sabemos que as coisas que fizemos ao longo da história de nossa existência realmente mudaram o ambiente de nosso planeta natal. Ainda não há pessoas vivendo na Lua, mas já deixamos alguns rastros por lá. Depois que os humanos chegaram à Lua, tivemos muitas missões lá. Deixamos algumas espaçonaves e bandeiras, movemos o solo lunar, trouxemos bolas de golfe, equipamentos científicos e até mesmo alguns dejetos humanos. Planos para o futuro? Enviar mais missões para lá e até mesmo criar uma infraestrutura onde alguns de nós poderiam viver, estudar os recursos da Lua e enviá-los de volta à Terra. É por isso que é importante falar sobre o antropoceno lunar para nos lembrarmos de que precisamos ser responsáveis e cuidar de nosso patrimônio. Muitas pessoas estão confusas sobre por que às vezes vemos a Lua durante o dia. Algumas até acreditam que há algo novo que não acontecia antes, especialmente depois que começaram a compartilhar uma imagem de baixa resolução do que parece ser uma lua cheia no meio do dia. Alguns têm ideias bastante incomuns de que o Sol também não tem a mesma cor de antes. Supostamente, ele costumava ser mais amarelo. O Sol não mudou de cor, ele continua azul esverdeado. Mas é possível que o víssemos mais amarelo quando éramos mais jovens, porque antes a poluição não era tão ruim. E com relação à Lua, podemos vê-la tanto à noite quanto durante o dia. Ela é mais brilhante à noite porque não há luz vinda do Sol. Mas não é que ela vá a lugar algum durante o dia, ela ainda está lá, mas não a vemos durante a fase de lua nova. Isso dura alguns dias e, durante esse período, a Lua se aproxima bastante do Sol. A luz dispersa vinda do Sol torna nosso satélite menos visível para nós.
Por falar em fases da Lua, é fácil reconhecê-las quando você sabe em que deve prestar atenção. Primeiro, há a Lua negra, que pode significar algumas coisas. Uma definição diz que ela ocorre quando temos 2 luas novas em um mês. Outra afirma que a Lua negra ocorre quando não há lua nova em um mês. E isso só acontece em fevereiro. A Lua azul não é chamada assim por causa da cor. É a terceira lua cheia, uma estação que tem 4 luas cheias. E uma superlua ocorre quando a lua cheia coincide com a maior aproximação da Lua com a Terra em sua órbita elíptica. É por isso que ela parece maior do que o normal. Às vezes, você pode olhar para o céu noturno e ver uma esfera assustadoramente vermelha lá em cima. Não se trata de sinais de que nos dizem que o fim do mundo está chegando ou que lobisomens estão vagando por aí. Mas sim, a lua de sangue é uma boa inspiração para histórias como essa. Na realidade, é apenas um evento astronômico quando o nosso planeta projeta uma sombra avermelhada na Lua. E isso acontece quando a Terra fica entre a Lua e o Sol, o que é chamado de eclipse lunar total. O pequeno companheiro da Terra capta um pouco da luz vermelha que vem da nossa atmosfera. É por isso que você vê essa cor específica. 23 de agosto de 2023, o dia em que a espaçonave indiana Chandrayaan-3 fez história ao se tornar a primeira a tocar o Polo Sul lunar, um lugar que normalmente não podemos ver da Terra. O que torna esse esconderijo lunar tão fascinante para os cientistas? Bem, ao que parece, ele está escondendo algo precioso: gelo lunar. Acredita-se que esse lugar seja mais abundante em gelo do que o que encontramos no norte. E não é difícil entender por que os cientistas estão tão entusiasmados com isso. É uma fonte de água congelada, e ela pode se tornar a chave para a construção de um lar lunar permanente, ou até mesmo abastecer missões para Marte. Os cientistas sabiam da existência desse gelo há mais de 2 décadas, desde que uma espaçonave da NASA o encontrou acidentalmente durante uma de suas missões. Então, em 2018, a NASA declarou triunfantemente que tinha 100% de certeza sobre isso, afirmando que o Polo Sul da Lua é abundante em água. Imagine o seguinte: os futuros colonizadores lunares poderiam aproveitar esse suprimento de água, o que poderia nos ajudar a sustentar a vida na estéril paisagem lunar. Além disso, ao dividir a água de forma inteligente em oxigênio e hidrogênio, poderíamos obter ar e combustível para foguetes. Tudo isso tornaria as missões lunares mais viáveis e autossustentáveis. É também um grande vislumbre do passado. Esse gelo antigo, talvez tão antigo quanto a própria Lua, poderia desvendar os profundos mistérios da Lua e da Terra. Mas parece que a água não é rara no espaço. Pode haver muitos planetas por aí onde a vida poderia se desenvolver. Sabemos disso porque começamos a encontrar vapor de água ao redor de estrelas, e essa água é notavelmente semelhante à do nosso próprio sistema solar. Essa descoberta sugere que a água da Terra veio originalmente do espaço. A água se forma ao redor das estrelas em uma nuvem de vapor extremamente quente. Em seguida, ela se transforma em gelo e adere a minúsculas partículas de poeira. Com o passar do tempo, essas partículas se unem e se tornam objetos maiores, como cometas, planetas e outros. Algumas delas se tornam cometas e planetas em nosso próprio sistema solar. E é assim que a água está se espalhando pelo universo, e pode ser como ela chegou ao nosso planeta e à Lua também. Os cientistas acreditam que o gelo lunar pode ter chegado aqui há muito tempo. Talvez tenha pegado carona em asteroides ricos em água que se chocaram com a superfície da Lua. Tudo isso tem grandes implicações para nós. O Polo Sul é uma tela ideal para a humanidade estabelecer uma verdadeira base lunar. Imagine cúpulas de tijolos conectadas por túneis subterrâneos secretos. Elas estarão cheias de pessoas ocupadas operando computadores. Outras estarão percorrendo a paisagem lunar em seus jipes, a caminho da mineração de recursos preciosos. Temos algumas ideias bem legais sobre como construir isso. Em primeiro lugar, você provavelmente imagina transportar da Terra abrigos pesados e que consomem muito dinheiro. Mas talvez haja uma maneira mais eficaz? Pense em nossa história como civilização. Toda vez que nos aventurávamos em um novo lugar, pesquisávamos os recursos disponíveis nos arredores e os usávamos para sobreviver e prosperar. Foi assim que nos espalhamos por nosso próprio planeta. E então, por que não poderíamos nos espalhar pela Lua da mesma forma? Agora, você pode se perguntar quais recursos a Lua pode oferecer. Sabemos do gelo, que pode ser transformado em água, mas podemos ver claramente que nosso satélite não tem vegetação exuberante e alimentos comestíveis.
Bem, pode não ser óbvio, mas a Lua tem algo a oferecer: recursos minerais e luz solar. Ao contrário da Terra, onde o Sol nasce e se põe, os polos lunares oferecem uma bela vista. O Sol orbita graciosamente o horizonte o dia inteiro. Isso significa que ele pode fornecer uma fonte de energia quase ininterrupta. Imagine viver em um mundo banhado por uma luz solar perpétua. Tenho certeza de que os painéis solares vão adorar. Eu? Nem tanto. Ainda assim, podemos usar não apenas a luz do Sol, mas também seu calor. Honestamente, deveríamos usar tudo. Se ficarmos com metal de sobra ao produzir oxigênio, que encontremos um propósito para esse metal também. Precisamos tratar o meio ambiente com responsabilidade, não apenas na Terra, mas também na Lua. É por isso que os cientistas estão aprendendo a transformar os recursos mais abundantes da Lua, o regolito, em tijolos resistentes. Eles têm sido bastante inventivos ao descobrir como criar tijolos lunares. Os cientistas querem usar o calor do Sol para derreter a poeira lunar, camada por camada, essencialmente criando uma impressora 3D para a poeira lunar. Os engenheiros também cozinharam tijolos usando fornos solares e trabalharam o solo lunar com micro-ondas. Eles se tornaram bastante hábeis nisso. Então sim, talvez possamos estabelecer uma pequena fábrica de tijolos na Lua e construir casas de regolito. É como Minecraft na vida real. Assim que você encontra um novo material bacana, precisa construir uma casinha com ele. Se forem bem-sucedidos, esses tijolos poderão ser usados para construir prédios inteiros, possivelmente cobrindo módulos infláveis ou dando nova vida a naves terrestres abandonadas. Então os astronautas precisarão se tornar pedreiros habilidosos? Bem, eles não farão tudo sozinhos. Teríamos que criar um pequeno sistema automatizado envolvendo robôs que trabalham em colaboração. Os seres humanos, é claro, supervisionarão o canteiro de obras. Apesar de toda essa automação, os cientistas acreditam que viver na Lua será, bem, digamos assim, aconchegante. Os projetos podem envolver alojamentos empilhados ou áreas multiuso. No entanto, também haveria alguns desafios. Na Lua, as coisas ficam extremas. Imagine temperaturas escaldantes que podem chegar a 100 graus Celsius durante o dia. E à noite, elas caem para um frio de 290 graus negativos. E não se trata apenas do clima. A Lua é incessantemente exposta à radiação solar, aos raios cósmicos e aos impactos de micrometeoritos. Todos esses fatores desgastam gradualmente qualquer coisa em sua superfície. Outro grande desafio é a poeira lunar. Na Lua não há ar para respirar e a poeira pode causar problemas. E essa não é apenas uma poeira comum. Ela é super pegajosa e pode até fazer os astronautas espirrarem e ficarem com os olhos lacrimejantes, como se estivessem com febre do feno lunar. Ela também pode danificar equipamentos e trajes espaciais. Não é algo com que se queira mexer. Os cientistas descobriram que a poeira é produzida quando meteoros atingem a Lua, criando partículas minúsculas e cacos de vidro afiados. É tóxica e suas partículas minúsculas podem flutuar na baixa gravidade lunar, dificultando a respiração. Ao contrário da Terra, a Lua não tem vento ou chuva para limpá-la. Portanto, agora os cientistas estão estudando para descobrir como evitar que esse problema preocupante arruine toda a missão. Esse paraíso lunar é mais do que aparenta. Os cientistas também querem se aprofundar nos mistérios das ondas eletromagnéticas de baixa frequência. Essas ondas são sussurros dos confins do universo. Esses sinais elusivos permaneceram ocultos de nós por muito tempo. Nós só captamos uma cacofonia de rádio e outros ruídos de fundo, mas só isso. No entanto, no lado escuro da Lua, podemos finalmente registrá-los e estudá-los. O estudo dessas ondas ajudará os cientistas a desvendar os segredos das origens do universo. Não se trata apenas da Terra ou da Lua. Estamos falando de olhar para trás, para os primórdios do nosso mundo. Nosso novo laboratório lunar pode nos ajudar a reformular para sempre nossa compreensão do cosmos. Então, a NASA tem grandes planos para a Lua agora. Sua missão Artemis concluiu com sucesso o retorno à Terra em dezembro de 2022, após quase um mês no espaço. Ela se aventurou muito além da Lua. Essa missão comprovou as capacidades de alguns de nossos recentes desenvolvimentos tecnológicos que nos ajudarão a explorar Marte. O objetivo da Artemis é estabelecer uma presença duradoura na Lua. Eles querem criar uma porta de entrada, como uma estação espacial em órbita ao redor do satélite, para ajudar no pouso. A missão Artemis II está programada para levar astronautas à órbita lunar em 2024.
E durante a Artemis 3, que deve ocorrer em meados da década de 20, 2 astronautas pousarão perto do Polo Sul da Lua. É bem possível que uma base lunar seja construída nas próximas 2 décadas, portanto, fique ligado. Que tal jogar golfe, não na Terra, mas na Lua? Vamos viajar de volta a uma época, há 50 anos, quando um astronauta transformou a superfície lunar no campo de golfe mais incomum de todos os tempos. Qualquer golfista lhe dirá como é complicado evitar as armadilhas de areia, mas imagine Alan Shepard, um astronauta da NASA, lidando com uma superfície inteira que parece um pó super fino. Durante a missão Apollo 14, ele fez uma pausa para mostrar algumas habilidades espaciais de golfe para todos que estavam assistindo da Terra. Depois de sua primeira tacada, deu outra com entusiasmo. Para Shepard, parecia que a bola ia para todo sempre. Vamos voltar à realidade por um momento. Graças à pesquisa da Associação de Golfe dos Estados Unidos, ou USGA, temos alguns números. Eles descobriram que a primeira bola lunar de Alan percorreu 22 metros e a segunda, 37. Como isso se compara às tacadas médias daqui? Na gravidade normal, uma tacada geralmente atinge cerca de 107 metros. Isso mostra que, embora tenhamos aprimorado nosso jogo na Terra com tecnologia e treinamento, o playground de baixa gravidade da Lua é um ambiente completamente diferente. Agora, vamos fazer alguns elogios a Alan. Golfe lunar? Não é tão simples quanto se pode imaginar. O taco dele não era de uma loja de esportes local, era um improvisado, um coletor de amostras da Lua com uma cabeça de taco presa nele. Acrescente a isso o traje espacial volumoso que ele usava. Imagine tentar bater uma bola usando uma roupa tão rígida quanto papelão. Com todo esse equipamento, Alan só conseguiu dar uma tacada com uma mão. Você gostaria de ter uma experiência semelhante? Bem, talvez não consiga jogar na Lua tão cedo, mas pode tentar debaixo d'água. Alguns dizem que as condições são semelhantes. É aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. A USGA não acreditou apenas na palavra de Alan sobre onde suas bolas caíram e quis investigar. Para começar, usou imagens ultra nítidas da missão Apollo 14, além de algumas nítidas da Câmera Lunar Especial da NASA, lançada em 2009. A partir delas, foi possível mapear a jornada dessas 2 bolas de golfe. Alan gostou tanto de seu taco exclusivo que quis trazê-lo de volta para casa. Nada demais, certo? Bem, veja bem, naquela época, os astronautas deixavam para trás itens desnecessários para abrir espaço para as rochas lunares, mas não esse taco. Então, durante os anos 70, esse equipamento de golfe interestelar encontrou um novo lar no Museu da USGA em Nova Jersey. Diferentemente dos comuns, esse tinha uma peculiaridade. Feito de alumínio e teflon, foi construído para dobrar e se encaixar perfeitamente nos espaços apertados do módulo de pouso lunar. Como surgiu essa ideia do golfe na Lua? Bem, em 1970, a lenda da modalidade Bob Hope fez uma visita à NASA. Inspirado pelo amor dele pelo esporte, a ideia surgiu na cabeça de Shepard. Para transformar seu sonho em realidade, ele colaborou com um golfista profissional e com os especialistas em tecnologia da NASA. Juntos, eles criaram um taco que atendia às rígidas normas de segurança da Agência Espacial Americana. Mas Alan não queria que isso fosse apenas uma surpresa. Lembre que viajar para a Lua exigia protocolos muito rígidos. A ideia não era simplesmente fazer um piquenique aleatório lá em cima, você sabe. Assim, ele se certificou de que os funcionários da NASA concordassem com esse jogo improvisado. Inicialmente ficaram céticos, mas acabaram dando o sinal verde depois que o astronauta expôs seu plano com paixão. Ele também prometeu que começaria a jogar se tudo corresse bem na missão. Determinado a fazer tudo perfeitamente, o cara se preparou como um campeão. A história conta que ele vestia seu robusto traje espacial e se esgueirava para locais secretos para poder praticar. Décadas depois, ainda estaria refletindo sobre sua aventura lunar e foi o único jogador a dar tacadas na Lua. Não foram apenas bolas de golfe que os astronautas deixaram para trás em suas viagens. Na verdade, muitos objetos foram deixados entre 1961 e 1972, o ano do último pouso no nosso satélite natural.
Toda vez que você olhar para a Lua, lembre-se de que há uma linda foto de família lá em cima, alguns aparelhos científicos enormes, uma pequena estátua, um monte de, sacos de lixo humano e sim, algumas bandeiras americanas. Os anos se passaram e, tecnicamente, esses itens ainda estão por lá. Embora eles provavelmente já tenham visto dias melhores devido às condições adversas da Lua. Alguns tinham um lugar especial no coração dos astronautas e foram feitos para ficar lá. Mas deixar algumas coisas para trás também significava que eles poderiam trazer de volta amostras lunares. Você conhece a sensação? É como quando precisa abrir espaço em sua mala para lembranças, quando está terminando as férias. A NASA tem uma lista completa das coisas que ficaram na Lua? Não exatamente. Na verdade, uma equipe tentou criar um registro de alguns dos objetos e chegou a uma lista incrível de 106, deixados lá somente na missão Apollo 11. Isso sem contar as famosas pegadas de Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Os maiores itens em cada local de pouso eram, em sua maioria, coisas científicas, como peças do módulo lunar e experimentos para estudar a Lua em profundidade. Depois, havia algumas lembranças bonitas, como a placa da Apollo 11 e um disco especial com mensagens de líderes de todo o mundo. Alguns dizem que os astronautas também levaram medalhas para lembrar alguns cosmonautas heróicos e até deixaram um ramo de oliveira de ouro, um antigo símbolo da paz. Agora, as missões lunares posteriores foram um pouco mais divertidas, como Alan Shepard fez com seu jogo de golfe, mas o prêmio pelo momento mais emocionante vai para Charlie Duke. Durante a missão Apollo 16, ele deixou uma foto de sua família lá em cima. É como se quisesse que eles fizessem parte da aventura. No entanto, uma advertência: essas fotos provavelmente não envelheceram bem devido à alta exposição da Lua à radiação solar. Também pode haver um museu de arte em nosso satélite. Deixe-me explicar. Há uma pequena obra de arte chamada Museu da Lua. É um chip de cerâmica do tamanho de uma unha e foi criada por um artista chamado Forrest Myers. Esse pequeno objeto exibe obras de arte em miniatura de 6 pessoas talentosas. Entre elas está até mesmo o famoso Andy Warhol, artista conhecido por suas icônicas latas de sopa e retratos de celebridades. Forrest Myers disse que queria que seu mini-museu estivesse na Lua, mas havia um problema. Os funcionários da NASA não estavam exatamente de acordo com a ideia. Entretanto, Myers compartilhou com a imprensa que entregou esse chip de arte a um engenheiro que trabalhava na missão Apollo 12. De acordo com Myers, esse engenheiro colocou secretamente o Museu da Lua em uma perna do módulo de pouso lunar. Caso você ainda não tenha percebido, essas naves lunares não retornam à Terra após a missão. No entanto, considere isso com cautela, pois a NASA nunca confirmou a história. Você pode se perguntar, por que eles deixaram todas essas coisas? Às vezes, o objetivo era fazer uma declaração, em outras era puramente prático. Em um determinado momento, foi mencionado que durante a missão Apollo 11, por exemplo, uma decisão precisava ser tomada. Os astronautas tiveram que descobrir rapidamente o que era essencial para sua viagem de volta para casa, e acabaram criando um local de limpeza, jogando fora as coisas de que não precisavam mais. Deixar coisas para trás na Lua não é muito diferente de como fazemos aqui. Assim como os arqueólogos estudam nossos restos antigos para aprender sobre nossos ancestrais, o material na Lua nos dá informações sobre essas incríveis missões lunares. Algumas coisas deixadas tinham cumprido sua função, como o mastro para a bandeira ou a câmera usada para transmitir os passos no satélite. Até mesmo as ferramentas que os astronautas usaram para coletar amostras foram deixadas porque eles tinham uma carga mais preciosa para trazer de volta: as rochas lunares. Quando se trata do estado atual de todos esses itens, os cientistas não têm certeza absoluta. Sabemos que o observador lunar da NASA detectou algumas de suas sombras, portanto, eles ainda estão lá em cima. O equipamento oficial foi construído para resistir, portanto, talvez se comporte um pouco melhor. Mas e os itens pessoais? Eles provavelmente já viram dias melhores. A NASA tem alguns planos incríveis para a Lua. Por exemplo, seu próximo e ambicioso programa lunar, o Artemis II. A meta é o pouso de astronautas, incluindo a primeira mulher e o próximo homem na Lua até 2024. O Artemis tem como objetivo construir uma presença sustentável na Lua. Eles estão planejando estabelecer um portal lunar, uma espécie de estação espacial na órbita lunar, que servirá como ponto de partida para pousos lunares. E não vamos nos esquecer dos pousos lunares.
Os cientistas estão desenvolvendo o poderoso foguete Space Launch System, que lançará a espaçonave Orion para levar os astronautas até a Lua. Depois, há o Human Landing System, um elegante módulo de pouso lunar que aterrissará suavemente na superfície da Lua, permitindo que os astronautas explorem e conduzam experimentos científicos incríveis. E a NASA não está sozinha desta vez. Ela se uniu a parceiros internacionais como a Agência Espacial Europeia para tornar esse sonho lunar uma realidade. Mas todos esses sonhos maravilhosos podem ser arruinados por algo que, a princípio, parece muito pequeno e insignificante. Imagine o seguinte: sem atmosfera, sem ar para respirar, e de repente uma névoa misteriosa e raios de luz aparecem ao nascer e ao pôr do sol. É como se a Lua estivesse fazendo um show celestial, mas há uma reviravolta nessa beleza. Durante a missão Apollo 17, em 1972, essa bela visão fez um dos astronautas da NASA, Harrison Schmitt, espirrar e seus olhos lacrimejarem. Ele chamou isso de febre do feno lunar. Essa febre misteriosa afetou todos os 12 astronautas que foram à Lua. De ataques de espirros a narizes entupidos, esses astronautas apresentaram sintomas como se tivessem pegado um resfriado. Levou dias para que as reações desaparecessem. Esse evento levou a uma descoberta sobre a poeira lunar e seu lado mais sombrio. Quando os cientistas descobriram esses raios, arregaçaram as mangas para investigar a origem. E eis o que descobriram. Essas faixas radiantes de luz eram, na verdade, causadas pela luz solar que se esgueirava por camadas de uma minúscula poeira lunar. A poeira era composta de pequenas partículas e cacos de vidro afiados e se espalhava por toda a parte. Descobriu-se que essa poeira lunar era uma vilã sorrateira. Ela trouxe uma série de problemas. A visão prejudicada dos astronautas foi apenas o começo. Os problemas foram muito maiores: máquinas preciosas danificadas e inúmeros problemas eletrônicos. Ela ainda teve a audácia de corroer componentes e deixou a espaçonave cheirando a pólvora queimada. Eca! Essa poeira se agarra a tudo, revestindo as superfícies como um cobertor perverso. Pode entupir equipamentos, entrar em máquinas delicadas e até mesmo bagunçar os trajes espaciais dos astronautas. Em 1972, as coisas ficaram realmente complicadas novamente. Os astronautas da Apollo 17 enfrentaram um pesadelo. Depois de apenas 22 horas na superfície lunar, seus trajes espaciais sofreram danos irreparáveis. Sim, você ouviu corretamente, irreparáveis. A poeira diminuiu a mobilidade dos astronautas, dificultando sua locomoção e tirando a graça de seus passeios lunares. E não importa o quanto eles tentassem limpar, ela aderiu tanto que deixou os trajes espaciais em um estado lamentável. Portanto, como você pode ver, isso representa sérios desafios para futuras missões lunares. Mas nossos intrépidos cientistas não irão desistir. Para resolver esse problema, eles precisam entender como a poeira lunar se forma e por que ela é tão pegajosa. Eles descobriram que tudo começa com o impacto de meteoritos. Quando essas rochas espaciais se chocam contra a Lua, geram uma poeira fina que preenche o ar. Às vezes, esses impactos causam até mesmo o derretimento de minerais, formando cacos de vidro afiados que se misturam à poeira. Isso sim é uma transformação da Lua. A poeira também está repleta de silicato, um material comumente encontrado em planetas vulcânicos. A inalação de silicato pode causar sérios problemas pulmonares aos mineiros da Terra. Então você pode imaginar o problema que isso pode causar na Lua. Um estudo recente descobriu que até mesmo uma colher de uma poeira semelhante se mostrou tóxica o suficiente para destruir até 90% de pulmões e células cerebrais expostas a ela. Mas a situação fica ainda pior. A baixa gravidade da Lua permite que essas minúsculas partículas flutuem por muito mais tempo, penetrando mais profundamente nos pulmões. Imagine respirar partículas 50 vezes menores que um fio de cabelo humano durante meses. É uma receita certa para problemas. E veja, na superfície da Lua, tudo é um pouco diferente daqui. Não há tempestades ou fortes rajadas de vento para soprar essa poeira para longe. Também não há atmosfera para proteger a superfície. Portanto, sem as forças naturais de erosão do vento e da água como temos na Terra, essas partículas secas permanecem persistentemente. E para tornar as coisas ainda mais eletrizantes, a Lua é constantemente bombardeada pela radiação do Sol. Essa exposição confere à poeira uma carga elétrica. Os ventos solares criam partículas carregadas positiva e negativamente. As partículas então zumbem, repelindo-se e originando aquelas faixas radiantes de luz que os astronautas da Apollo 8 testemunharam. É como uma festa de discoteca na Lua. A ESA, Agência Espacial Europeia, reuniu uma equipe de especialistas para estudar a poeira lunar.
Eles estão trabalhando com uma simulação da poeira lunar extraída de uma região vulcânica na Alemanha para entender seu comportamento e seus efeitos. Os engenheiros também precisam encontrar uma maneira de proteger os futuros astronautas e equipamentos. Os engenheiros da NASA querem criar trajes espaciais que possam sobreviver não a uma, não a 10, mas a incríveis 100 atividades extraveiculares na superfície lunar. Isso é como passar 800 horas lá fora explorando e se divertindo muito. Além disso, a NASA iniciou o Breakthrough Innovative and Game-Changing Idea Challenge em 2021. Ele foi aberto a estudantes universitários inteligentes de todo o mundo. Essas mentes jovens colocaram seus chapéus para pensar e desencadearam uma onda de soluções inovadoras. Por exemplo, eles propuseram o uso de fibras especiais que conduzem eletricidades, inspiradas no pelo fofo das chinchilas. Assim como as chinchilas ficam livres de poeira, essas fibras ajudariam a manter a poeira lunar afastada. Um amigo peludo dando uma mãozinha, não é adorável? Outra ideia brilhante envolveu uma escova com carga elétrica ativada por radiação UV. É como se fosse uma varinha mágica que elimina a poeira com um simples toque. Abracadabra, a poeira lunar foi embora. E não vamos nos esquecer do tecido inspirado em insetos inteligentes. Esses insetos têm estruturas coletoras de pólen que repelem a poeira indesejada. Então, nossos engenhosos alunos pensaram: por que não imitar isso? Eles projetaram um tecido com propriedades semelhantes, criando um escudo contra as partículas lunares sorrateiras. O que é notável nessas ideias é que todas elas usam o poder da carga para combater a poeira. De forma inteligente, elas repelem a poeira dos trajes espaciais, mantendo-os limpos e protegidos. E embora todas essas ideias pareçam muito boas, os cientistas da NASA lançaram outra solução ainda melhor: nanotubos de carbono. Essa é uma ótima maneira de revolucionar o tecido dos trajes espaciais. O que torna esses nanotubos de carbono tão especiais? Bem, eles possuem alguns superpoderes incríveis. Em primeiro lugar, eles são supercondutores, o que significa que podem transportar eletricidade como ninguém. É como ter um raio preso em um tubo microscópico. Além disso, esses nanotubos de carbono são mais resistentes do que os meteoritos mais resistentes. Eles têm a força necessária para suportar um ambiente lunar rigoroso, onde até mesmo um grão de poeira pode causar problemas. Imagine ter um traje feito de um material mais resistente do que a capa do super-homem. Assim, os cientistas da NASA decidiram tecer esses extraordinários nanotubos de carbono no tecido do traje espacial. Os eletrodos foram cuidadosamente integrados à camada externa do tecido, tornando-a uma força a ser reconhecida. Mas como se elimina a poeira lunar? Bem, aqui está a ciência eletrizante novamente. Quando ativados por uma corrente alternada especial, os eletrodos criam campos elétricos poderosos. Esses campos funcionam como ímãs, repelindo partículas de poeira carregadas e não carregadas para longe do traje espacial. Imagine isso como uma festa dançante, em que as partículas de poeira são os convidados indesejados e os campos elétricos são os seguranças, que escoltam tudo para fora. Graças a essa tecnologia, a poeira lunar não tem a menor chance contra nossos astronautas. Além disso, pelo lado positivo, o solo lunar pode ser usado para fazer tijolos para abrigos. Ele também pode ajudar a extrair oxigênio para os astronautas sobreviverem na Lua por longos períodos de tempo. Quando a vida lhe dá limões, faça uma limonada, certo? Então vamos torcer pela nossa equipe dos sonhos da NASA enquanto eles embarcam nessa épica missão lunar. Esperemos que eles tenham sucesso em suas descobertas e que a próxima missão à Lua não seja um grande problema. Fique ligado! Ok, eu oficialmente desisto da esperança de que a Lua seja feita de queijo, gente. Uau, nem mesmo Goda! A bola lunar brilhante, ou uma banana torta, ou a metade de uma moeda, dependendo da fase em que está, tem diferentes camadas em seu interior, assim como a Terra. Uma dessas camadas é chamada de núcleo interno. Há cerca de 20 anos, os cientistas estavam observando como a Lua girava. Usando esses dados, eles concluíram que ela tinha um núcleo externo fluido, mas o núcleo interno era difícil de ser estudado, então eles não sabiam se era sólido como uma rocha ou derretido como um líquido quente. Mas agora as coisas estão mais claras. Os astrônomos reuniram dados de diferentes missões, incluindo a missão Apollo, em que os astronautas foram à Lua e coletaram informações. Além disso, eles usaram uma técnica especial chamada dados sísmicos. Esse método consiste em estudar como as ondas sonoras se movem através das coisas. Tomemos como exemplo os terremotos em nosso planeta. Quando ocorre um terremoto, ele cria ondas que atravessam o solo. Os cientistas podem detectar e analisar essas ondas para saber mais sobre o interior da Terra.
A mesma ideia pode se aplicar a outros objetos em nosso sistema solar, como planetas ou, neste caso, a Lua. Quando ocorrem terremotos ou moonquakes, eles geram ondas sonoras. Ao ouvir e estudar cuidadosamente essas ondas, os cientistas podem criar um mapa detalhado do que há dentro do objeto. Eles podem descobrir coisas como as diferentes camadas, do que são feitas e como estão dispostas. Para verificar o interior profundo da Lua, os cientistas também usaram algo chamado laser ranging. Esse método mede a distância entre a superfície da Terra e a Lua com muita precisão. E tadã! O núcleo interno do nosso satélite natural é uma bola densa e sólida feita de ferro, exatamente como na Terra. Ele tem cerca de 500 km de largura, o que equivale a quase 15% do tamanho da Lua inteira. Os pesquisadores também encontraram evidências que apoiam a teoria de que a camada entre a superfície da Lua e seu núcleo, chamada de manto, tem se movido à medida que a Lua evolui ao longo do tempo. Esse movimento é algo que chamamos de revolvimento do manto lunar e pode explicar por que encontramos elementos ricos em ferro na superfície lunar. O material do manto acaba sendo levado para cima e a rocha vulcânica permanece na crosta da Lua. Alguns dos materiais dessa rocha eram muito densos, como eu. Então eles simplesmente afundaram de volta no material mais leve da crosta até o limite entre o núcleo e o manto. É como um ciclo em que o material do manto da Lua sobe durante a atividade vulcânica, carrega elementos ricos em ferro para a superfície e depois afunda novamente. Há outro mistério que os cientistas vêm tentando resolver, o que fez com que o campo magnético da Lua enfraquecesse e quase desaparecesse ao longo do tempo. Parece que agora que sabemos sobre o núcleo de ferro e a reviravolta global do manto, poderemos obter mais respostas sobre o campo magnético da Lua. Saber como é o núcleo interno pode nos ajudar a entender melhor a história da Lua, bem como a história de todo o nosso sistema solar. Uma das teorias amplamente aceitas sobre a origem da Lua diz que houve uma colisão maciça entre a Terra em seus estágios iniciais e outro objeto misterioso em nosso sistema solar. É a chamada teoria do grande impacto, e essa colisão foi tão forte que arrancou um grande pedaço da Terra primitiva e derretida. Se você colocasse uma moeda ao lado de uma ervilha verde, teria uma boa ideia do tamanho do nosso planeta em comparação com a Lua. Esse pedaço foi então enviado para a órbita do nosso planeta. E isso pode ter acontecido cerca de 95 milhões de anos após a formação do nosso sistema solar. O objeto que colidiu com a Terra poderia ter cerca de 10% da massa do nosso planeta natal e aproximadamente o tamanho de Marte. Isso faz sentido, afinal, a Terra e a Lua têm composições semelhantes. É claro que existem outras ideias sobre como a Lua se formou. Uma delas diz que a força gravitacional do nosso planeta a capturou. Isso significa que a Lua era apenas um objeto que passava inocentemente por ali quando, de repente, foi atraído e puxado para a órbita da Terra. Existe até a hipótese de que a Terra roubou a Lua de Vênus. Nesse caso, a Lua não deve se queixar. Acho que a vista é muito melhor aqui. Então sim, a Lua e a Terra são semelhantes no que diz respeito a rochas e alguns minerais, mas a Lua não tem a mesma atmosfera do nosso planeta. Sua atmosfera é fina e consiste em alguns gases estranhos que incluem potássio e sódio, o que não é algo que se pode encontrar na atmosfera de Marte, Vênus ou Terra. E as rochas da Lua não contêm água, mas isso não significa que não haja água lá em cima. Há muito tempo, no século XVII, os astrônomos viram grandes manchas escuras na superfície da Lua. Um desses astrônomos achou que essas manchas pareciam oceanos, então as chamou de Maria, que significa mares em latim. Outros astrônomos também fizeram mapas da Lua e usaram o termo Maria para descrever essas manchas escuras. Por exemplo, Mare Tranquillitatis, traduzido como Mar da Tranquilidade, onde a Apollo 11 fez seu pouso. Mas parece que essas manchas escuras não são de fato oceanos. Elas são planícies feitas de lava endurecida que entrou em erupção há muito tempo. Essas erupções vulcânicas deixaram para trás áreas lisas e planas chamadas de planícies de basalto. No final do século XIX, um observador do céu estudou a Lua e descobriu que ela não tinha uma atmosfera. Sem uma atmosfera, não há nuvens nem ar para evitar que a água evapore. Portanto, os cientistas pensavam que qualquer água na Lua desapareceria imediatamente. Eles acreditavam que a Lua era totalmente seca. Mas então, em 1961, um físico teve uma ideia diferente. Ele apontou que poderia haver água na Lua em áreas especiais chamadas regiões permanentemente sombreadas. Esses são pontos na Lua onde o Sol não brilha,
portanto eles permanecem escuros o tempo todo. Assim, o gelo de água poderia existir nessas áreas escuras porque elas são extremamente frias e o gelo não evaporaria. Mas, quando os astronautas das missões Apollo foram à Lua, eles trouxeram de volta amostras do solo e os cientistas não encontraram sinais de água nelas. Assim, todos voltaram a pensar que a Lua era completamente seca. Nos anos 1990, a NASA concentrou-se nessas crateras sombreadas e encontrou altas concentrações de hidrogênio, o que significa que poderia haver gelo nos polos da Lua. Eles ainda não tinham certeza, então continuaram cavando e, depois de algum tempo, encontraram hidrogênio preso dentro de minúsculos grânulos de vidro vulcânico. Como não há vulcões ativos na Lua atualmente, isso significa que é provável que havia água na Lua quando esses vulcões entraram em erupção há muito tempo. Além disso, poderia haver muito mais água nos primórdios da nossa Lua. Em 2020, a missão Sofia, da NASA, nos mostrou o que estávamos procurando há muito tempo. Afinal, existe água na Lua. Acontece que a água está escondida entre os grãos de poeira lunar ou grudada na superfície nas áreas iluminadas pelo Sol da Lua. Portanto, não há oceanos como os que temos na Terra, mas pelo menos há alguma coisa. Mas a pergunta permanece: como a água chegou até lá? Parece que a Lua teve uma história caótica na época em que estava se formando, como provavelmente a maioria dos planetas e luas do nosso sistema solar. Portanto, há algumas evidências de que a água chegou lá por meio de cometas que atingiram sua superfície nos velhos tempos, ou talvez continue chegando por meio daqueles que estão se chocando contra a Lua atualmente. Estamos falando de uma situação caótica em que micrometeoritos gelados colidem com a superfície da Lua. E a poeira faz uma bagunça ainda maior ao interagir com o vento solar. Mas estamos aguardando para saber mais sobre isso. Porque, como todos sabemos, quando se fala em água, inevitavelmente também se fala em vida. É por isso que queremos saber mais sobre, por exemplo, todo aquele gelo escondido nas crateras polares da Lua. Talvez ele possa nos ensinar mais sobre como a vida se desenvolveu na Terra. Talvez os cometas tenham trazido todos os elementos necessários para cá. E se alguns desses elementos também estiverem presos no gelo da Lua?